Olá, internet! Hoje temos na bancada essa plaquinha, muito bonita por sinal, que é uma placa X99. Vejam vocês, eu não ia gravar um vídeo dessa placa, mas o modelo dela aqui é o Jinhui, alguma coisa assim, X99 Titanium D4. Galera, eu nunca tinha visto uma placa X99 tão, vamos dizer, premium. Pode dizer que seja premium, né? A placa tem um backplate com cover aqui. E essa fan que eu já tinha visto, inclusive ela tá desconectada aqui. O cliente nos mandou ela porque ela simplesmente não gera vídeo, tá? Não gera vídeo. Eu fiz uma inspeção visual nela. A placa tá super nova, ela não tem praticamente nem sujeira. Vamos verificar qual processador a gente tem nessa placa. Ele tá com pasta térmica aqui. Vou tirar essa pasta térmica aqui. Depois, se a gente conseguir sucesso no reparo, a gente vai recolocar, obviamente, uma pasta térmica melhor e de qualidade, né? A gente trabalha com a Snowdog ou a GD900, dependendo do processador, dependendo da carga, obviamente. A da pasta térmica, ela é boa para algum tipo de processador específico. E o que a gente tem aqui? Deixa eu ler aqui para tentar mostrar para vocês na câmera. É um Xeon E5 2670 V3. Eu não entendo muito do processador Xeon, galera, se é bom ou não. Parece que o melhor que tem é o 2666, alguma coisa assim, V4. Não sei dizer. Deixa eu ver se a câmera pega para vocês poderem enxergar. A câmera não vai pegar, mas eu mostro para vocês qualquer coisa no microscópio. Vamos botar aqui no microscópio para mostrar para vocês. Aqui está o processador. Tá de ponta cabeça, mas dá para ver ali, ó. E5. E5 2670 V3. Esse aqui é o processadorzinho que a gente tem aqui na placa. Bom, e o cliente disse que a placa não liga, né? A placa não liga, não gera imagem. E a gente não tem board view dessa placa. Então vamos tentar fazer algumas medições, algumas verificações aqui. Para iniciar, a gente poder ver se a gente vai conseguir um reparo nessa placa. Eu achei muito bonita essa placa assim, ó, porque normalmente as placas Xeon são placas custo-benefício, né? Eu tenho uma placa mãe que até uso para gravar esses vídeos aqui e tudo mais, com um Xeon bem basicozinho. Mas a placa, ela tem só um slot X16. Essa aqui tem 3, olha só, 3 slots X16. E um detalhe, galera, esses slots X16, vou tentar mostrar para vocês aqui no microscópio de novo. Elas são slots que eles não são só de tamanho físico, eles são realmente, tem as conexões dentro, né? O Xeon tem uma porrada de conexões, né? Vou tentar mostrar dentro do slot para vocês. Vocês estão vendo o slot? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui para ele ficar mais claro. Ali estão os pinos dos slots, ó. E vocês veem que tem pinos até o fim, né? Até o fim ali tem pinos. E todos esses slots que a gente tem aqui, incluindo esse X4 aqui em cima, todos eles tem um X1 aqui, o X1 tudo bem, vai ter todos, sempre tem que ter, né? Mas tem o X4, todos têm todos os slots aqui. Então, sei lá, dá pra fazer umas loucuras nessa placa aqui. Servidor NAS, não sei, mas dá pra fazer algumas coisas bacanas. Então vamos começar testando, tá? Deixa
Deixa eu verificar aqui se esse ponto aqui do M2 é um ponto terra. Deixa eu ver um terra aqui pra gente pegar fácil. Pega o USB aqui, ó. Ele é um ponto terra, beleza? Inclusive temos duas M2 aqui, tá? Também não tinha visto placas Xeon com 2 M2. Então vamos lá. Primeiro testar o socket do 12 pinos, né? 12 pinos não. 12 volts, 8 pinos do processador. Não está em curto. Você pode ver ali, né? No multímetro. Vamos testar agora o slot de 24 pinos aqui. 3 volts. Tá ok. 5 volts. Tava baixo, mas tá subindo, então tá 100%. 5 volts standby. Esse aqui é o pino, galera, que quando você conecta a sua fonte, você sempre tem que ter... você não pode ter curto, tá? Se você tem curto nesse pino aqui, provavelmente a sua fonte vai desarmar ou alguma coisa do tipo, porque ele é o pino que vai estar sempre ativo, mandando... gerando, né, algumas voltagens iniciais aqui na placa-mãe, né, que serve para ligar e tudo mais. Bom, eu suspeito que esse carinha aqui em cima seja os 5 volts, tá? Esse aqui é o que... não, perdão, esse aqui é memória, tá? Memória. Tem a resistência baixa mesmo, tá? Normal, beleza. Aqui a gente tem outra memória. Peraí que eu peguei no source. Ó, resistência baixa de novo, então a gente tem outra fase de alimentação da memória ali. O que mais que a gente pode ver aqui? Nós temos um conversor aqui, deixa eu ver se esse aqui, acho que esse aqui é 2.5. Tá bem baixo esse carinha aqui. O gate dele tá ok, mas aqui em cima tá bem baixo. E nós temos aqui também, acho que vocês vão conseguir ver no microscópio depois melhor, um regulador de tensão linear, tá? Eu acho que esse aqui não é linear, eu acho que ele é ajustável, né? De acordo com a tensão do pino de controle, ele vai gerar, né, uma tensão específica. Se não me engano, esse aqui é o que gera o 3 volts standby, que ele recebe os 5 volts aqui do slot, passa para cá e aqui ele gera o 3. E ó, nós temos uma resistência bem baixa. Deixa eu testar a continuidade aqui, galera. Esse pino até os 5 volts. Ó, aqui nós temos um curto. Então, esse pino aqui ele recebe 3 volts, tá? Ele vai receber esses 3 volts. E a partir daqui tem outro carinha aqui que está em curto. Eu não acho que isso aqui seja o terra, tá? E nós temos um terceiro pino aqui que deveria ser o output dele. E esse output ele tá uma resistência muito baixa. Vou mostrar para vocês no microscópio, acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos ver aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Ele realmente é um regulador linear AMS 1117, tá? E vocês podem ver por esse símbolo aqui, ó, que ele é ajustável, ou seja, ele recebe uma corrente aqui, que é 5 volts, daí ele vai ser ajustado por esse pino, se não me engano, e vai ter um output aqui, ou o contrário aqui, eu não me recordo exatamente a sequência e tudo mais. Mas vamos dar uma verificada aqui nesse capacitor aqui, ó, só para ver se... Não, esse capacitor tá ok, ele é da linha de 5 volts. Nós temos alguns capacitores aqui, ó. Não, perdão, alguns resistores. E esses resistores aqui, eu acredito que não deveria estar dando zero, viu? Bom, eu sei que a gente já tem um curto, pelo menos parcial, a gente já tem um curto nessa área aqui. Então, vamos fazer um teste com câmera térmica nele. Eu vou injetar uma tensão nos 5 volts. Tá? Vamos ligar esse adaptadorzinho aqui na placa.
O adaptadorzinho aqui é bom porque a gente pode ligar ele na fonte de bancada. E ligando na fonte de bancada a gente pode regular a tensão. Sempre entra 12 volts, certo? Só que eu vou regular para 500 mA. E eu liguei e ele realmente já está dando curto. Vamos dar uma olhada na placa. Olha só. Se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aqui está o regulador. E olha só a câmera térmica. Já está registrando aqui, ó. Tá com 500 miliamperes, galera. Meio ampere, tá? Ele já tá com 32 graus. Não sei se vocês vão conseguir ver dali. Vou verificar se eu consigo para vocês verem direitinho ali. Aqui vai pegar o calor meu aqui na mão e tudo mais. Deixa eu aumentar um pouquinho a corrente. Olha a temperatura subindo. 60, 70, 80, 90 graus. Vamos baixar isso aqui. Vamos baixar isso aqui. Realmente, então a gente já sabe que a gente tem um curto, tá? Vamos verificar quais são as tensões que estão, se é que tem alguma tensão saindo dali. Então, como eu falei, aqui está entrando, aonde era para entrar 5 volts, está entrando 1.2. Nós temos no pino do meio 0.1, esse aqui está em curto total, tá? Que era o que estava em curto total. E o outro que estava em curto parcial, tem uma resistência muito baixa, nós temos 0.064. Tá? Então sim, temos um curto no regulador linear. E só para nos ajudar, tá cheio de capacitor aqui em volta para a gente poder tirar ele. Tá? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos pegar uma outra plaquinha Xeon aqui que eu tenho para tirada de componentes. Olha só, essa aqui é uma plaquinha, acho que é uma X79 essa aqui inclusive. Deixa eu ver se tem a descrição dela aqui. Essa placa aqui, vou botar só de lado aqui por enquanto essa placa aqui. Pra vocês terem uma ideia, essa placa aqui um cliente doou pra gente. Ela tá com os pinos meio zoados aqui e tal. E não sei se esse processador aqui funciona também. Nem sei que processador é um processador. É um Xeon E5 24. Não, é 2443. Não sei qual que é dele. A minha placa do servidor aqui que eu uso para fazer as gravações e ver os diagramas e tudo mais é exatamente parecido com essa aqui, galera. É um slotzinho aqui, memória e acabou. Não tem muita frescura. Mas o que a gente está interessado nessa placa é o que está aqui embaixo, ó. Eu vou mostrar para vocês no microscópio novamente. Pra terem uma ideia de como é que é. E parece que até, ó, essa placa aqui já foi mexida aqui. Acho que já foi regravada a BIOS dela. Ó, o regulador de tensão foi removido aqui também. E vocês podem ver aqui agora, vou medir as tensões com vocês, ó. Pra vocês verem que não tem curto, ó. É o mesmo chip que tem na outra placa, ó. E não tem curto nenhum. Vamos fazer uma medição nas tensões dele. Pra gente verificar se ele tá funcionando direitinho. Vou verificar aqui. Ó. Aqui é a saída dele. Não, aqui é o regulador dele, 4.1. Essa aqui é a saída dele, 3.6. E esse aqui é a entrada dele. Então nós temos entrada, regulador e saída. 3.3, 3.6. Que deveria estar saindo um pouco menos. Mas enfim. Aparentemente está bom esse componente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover ele, né? Vamos remover. A gente vai precisar dele. Eu só vou precisar fazer
pequena proteção em volta aqui dele, para não danificar os outros componentes que tem aqui, né? Principalmente para não pipocar os capacitores, né? Estourar capacitor não é algo agradável. Tá bem dificilzinho aqui de eu conseguir uma posição aqui. Tá, essa posição acho que tá ok. Vamos botar nossa estação de ar em 450, 99% de velocidade do ar. Pegar o tweezer aqui e vamos remover. Eu não sei se tem solda LED aqui, por isso que eu tô colocando temperatura alta. Tinha solda LED. Já saiu facilmente. Vamos pegar a outra placa. A gente não perder tempo. Essa placa aqui, ó. Esse é o regulador dela. Só que antes da gente substituir, pessoal, vamos remover e testar. Tá? Tô colocando as proteçõezinhas aqui, ó. Isso aqui, galera, quem tiver curiosidade, isso aqui é aqueles cover de aquelas capinhas de slot PCI Express que diz que reforça, mas só que esses aqui são da China, não reforça nada, mas ele serve muito bem como proteção térmica, né, para os componentes que estão do lado. Voou, mas tá ótimo. Vamos verificar agora como é que ficou as resistências. Vamos ver se a gente tem alguma mudança aqui, se é realmente o componente que estava com problema ou é para onde ele está mandando a tensão que é o problema. Porque muitas vezes acontece de não ser o componente com problema, e sim para onde ele está mandando. Então nós tínhamos uma entrada aqui que é o 5 volts, tá? Esse é o regulador dele, continua em curto, como vocês estão vendo. E aqui continua em curto. Galerinha, a coisa parece que é um pouquinho mais complicada do que a gente imaginava. Porque a gente tem agora não um componente com problema. Nós temos agora linhas com problemas. E essas linhas, elas podem ser pode ser qualquer componente, né, dentro dessas linhas aqui. Tô fazendo um teste aqui no multímetro só para ver se ele tem curto, tá? Entre um e outro, ó. E ele não tem, ó. Tá, a linha de diodo tá ok. Não tá dando curto nem nada. Bom, como nós não temos problema nesse componente, aparentemente, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai desmontar. Vou desmontar essa placa aqui, tirar esse cover dela, porque eu vou precisar ver o que tem debaixo aqui, quais são os componentes que tem. A gente vai ter que injetar tensão e torcer para que um deles esquente, porque como eu falei para vocês, a gente não tem board view. O que eu tenho de noção é que a linha de 3V SB, que é o standby, ela está em curto, tá? Isso eu tenho noção já. E a linha que regula esse standby também está em curto. Então a gente vai tentar descobrir aonde que esse curto está. Com sorte, se algum componente acusar, né? Difícil tirar isso aqui, viu? Esse negocinho aqui, ó. Eu acredito que sim.
Finalmente saiu, galera. Isso aqui é muito apertado, vocês não têm ideia. Ainda tem um tipo um difusor aqui. Eu acredito que tem algum RGB nessa área aqui, ó. Essa área da placa aqui tem algum tipo de RGB. Porque... realmente tem. Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 LEDs aqui. Uns 4 LEDs aqui. Não, mais. Nossa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LEDs. E atrás da placa nós temos alguma coisa? Não temos nada atrás da placa. Então, temos esses LEDs aqui. Vamos dar uma inspeção na placa. Nesse setor aqui agora, que a gente tirou o cover. A gente tirou a capa. Vamos verificar as entradas USBs, entrada de vídeo. Pode ter ocorrido uma descarga elétrica nesses locais. Esses transistores duplos aqui, galera, eles protegem as portas USBs. É muito bom. Pelo menos os chineses estão colocando. Apesar que, por exemplo, aqui devia ter um filtro. Ah, não tem, né? Mas faz parte. Aqui nós temos também... Parece ser algum tipo de... umidade num dia líquido, tá? Aqui também, ó. Vocês podem ver no reflexo. Essa solda aqui não parece ser solda de fábrica, né? Parece que... quer dizer, eu não sei dizer, porque muitas vezes nas linhas de produção chinesa, quando eles acham um problema numa placa assim, eles reparam na mão mesmo, né? Vocês veem as soldas deles são um pouco estranhas. Ó, um LEDzinho aqui. E tá descendo. Nós temos aqui... Que chip é esse aqui? Será que eu consigo ver ele? Não vou conseguir ver dessa forma aqui. Mas parece ser o chip controlador de som. É um Realtek. Parece ser. Nada tostado, aparentemente. Então, esse aqui é o chip de áudio, tá? Então esse chip aqui de cima pode ser de rede. Pode ser de rede. Não temos nada aqui também. Galera. Aparentemente nós não temos nada nessa área onde estava o cover, tá? Vamos voltar aqui para a área onde estava o regulador de tensão. Vamos fazer alguns testes aqui. Só arrumar um pouquinho aqui, tá uma bagunça já. Porque parece que esse pino do meio aqui, ele vem... Deixa eu ver por onde que ele vem. Não, ele não vem pro gate. Ele tá vindo aqui pra cima. A gente tá tendo resistência bem baixa em alguns componentes. Eu não sei se é normal ou não. Porque a gente não tem board view. Então a gente meio que tem que fazer comparativo. Mas aparentemente nós temos um curto, apenas 100%.
Vamos lá. Vamos colocar aqui 2 volts, tá? Porque mais que 2 volts eu acredito que não vai ser. 2 amperes vai dar 4 watts de potência dissipada. E vamos verificar se a gente consegue achar alguma coisa aqui, pessoal. Nós estamos tendo um consumo de 1,8 amperes nessa linha que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver se alguém se acusa. Bom, nessa linha não parece ter nada anormal. Quer dizer, tem algo anormal, eu só não estou conseguindo detectar um calor. Vamos subir um pouquinho a amperagem, vou botar 10 amperes, vamos botar 4 amperes. 4 amperes e vamos tentar novamente. Isso aqui é PCH, galera. Nada na placa tá esquentando, pessoal. Nada. Nenhum componente na placa mostra que tem algum tipo de problema. Mas eu tô notando que o PCH tá esquentando. Vamos tirar essa proteção aqui do PCH. Opa! As ponteiras do multímetro se encostar, ela deu bip. Vamos tirar esse coverzinho aqui, ó, do PCH, porque ele tá morninho. Pessoal, se essa linha aqui for do PCH, é caixão na placa. Infelizmente. Então, vamos torcer para que não seja. Tirar. Sempre tentando utilizar para tirar essas partes de trás aqui, galera. Sempre tente utilizar ferramentas de plástico. Assim você não vai danificar uma trilha na parte traseira, como várias placas que eu já recebi aqui. O pessoal detona a parte de trás aqui do PCH, que tem muitas linhas e muitas vezes tem muitos componentes aqui também. Então, se você utilizar um componente de plástico e tomar cuidado, você não vai ter esse problema. Ok, temos o nosso dissipador do PCH aqui, um pouquinho sujo aqui, tem tipo um thermal pad aqui, não sei se vocês vão, botam tipo um thermal pad ali, alguma coisa do tipo. E vamos lá, vamos ver se tá realmente esquentando o PCH, galera. Se tiver esquentando o PCH é caixão. Ó, eu vou tirar. Dissipou totalmente. Eu vou injetar novamente. PCH esquentando.
isso não é nada bom, galera. Isso significa que o PCH faz o controle do nosso chip aqui. E como ele está em curto 0, né? Ele está curto total. Isso significa que o PCH também está com problemas. Vou fazer umas últimas verificações aqui. Vou mostrar para vocês no microscópio. Vou mostrar para vocês o PCH aqui. Esse aqui é o PCH. Vou dar uma verificadinha nos capacitores em cima que estão do PCH aqui, ó. 0 no lado, 0.007 do outro lado, galera. Isso aqui é terrível, é terrível. Isso aqui não deveria estar dessa forma. Aqui vocês podem ver, porque o PCH tem diversos setores, tá? Vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos 2 pontos, tá? Um é terra e o outro não é, tá? A gente não sabe qual que é. Mas se vocês verem aqui, ó, os dois estão dando 0.00000. Ou seja, galera, caixão no PCH. Triste, 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 triste. Não sei qual é o motivo que aconteceu isso. Vamos ver as linhas de alimentação do PCH. Eu acho que elas estão ok. Tá? Não é necessariamente todas de alimentação, tá? Muitas são de dados. Tentando ver se tem só alguma aqui que identifique alguma coisa, mas... é aquela coisa, galera. Aqui tem os filtros, né? Tem todas as linhas, né, de comunicação e tudo mais. Tem os filtros que protegem um pouco ele. Aqui nós não temos nada. Eu queria ver se algum dos lados aqui... Isso aqui é só por curiosidade, ok, galera? Só curiosidade para saber se a gente consegue mais ou menos identificar onde que tá se é um lado do PCH que tá com problema. Ó, aqui, ó, nós temos 0007, ó. Essa linha aqui, ó. Provavelmente esse aqui é um dos reguladores... Não, perdão, isso aqui é BIOS. Isso aqui é BIOS. Inclusive, vamos testar aqui o pino 8. Não, tá ok. Normalmente vem o 3 volts standby pra cá. Mas não. Aqui não tem curto. Mas aqui, esse capacitorzinho aqui tá. Mas isso aqui é devido ao curto que tá no Super I/O, né, galera? Ó, e toda essa linha aqui, ó. Aparentemente toda essa linha aqui tem curto, tá? Eu não sei para onde vai essa linha. Provavelmente ela pode ir pro processador, tá? Tirar o processador. Acho que eu não fiz isso porque a gente estava em outro setor aqui, não havia necessidade de remover o processador. Como agora, e curioso, vai que o processador tenha morrido. Vou tirar aqui. Ok. A princípio, o processador está 100%, dá para ver pelo reflexo na luz. O socket também não tem nada, não tem pinos tortos, não tem nada. Vamos ver se continua com a mesma resistência. Olha lá, curto 0 e 3 volt SB 0.81. 0.081, né?
seriam em torno de 81 ohms. Galera, infelizmente não é o processador, tá? E eu acredito que de volta com todo o cuidado do mundo, a gente não danificar o processador, né? Porque o processador pode estar bom ainda, tá? A gente não tem certeza. Mas, infelizmente, curto no PCH, galera, não tem o que fazer. Na verdade, eu poderia fazer a troca desse PCH, só que o componente mais o valor do serviço da solda BGA provavelmente vai ficar mais caro que essa placa aqui, tá? Vou passar para o cliente. Se ele quiser tentar, né? Quiser fazer o reparo e tudo mais, aí fica a critério dele, a gente poder passar a informação correta e tudo mais. E se ele decidir fazer, a gente vai ter que importar, né, um PCH novo e rezar para que esse PCH novo ele não tenha problema, porque é aquela coisa, galera. Quando a gente compra coisas, principalmente componentes da China, a gente trabalha já há um bom tempo na área, a gente sabe quem são os fornecedores bons, mas isso aí, infelizmente, não é certeza de que a gente vai sempre conseguir um componente bom desse fornecedor. Eu já recebi de fornecedores ótimos componentes danificados e, infelizmente, isso acontece. Mas então é isso, galera. O vídeo de hoje, infelizmente, não vamos ter reparo, tá? Porque PCH em curto, provavelmente alguma descarga da fonte tenha vindo aqui pelo regulador de tensão, tá? Isso pode ter acontecido, tá? Pode ter acontecido que tenha dado uma descarga e fritou o PCH, mas infelizmente o motivo certo a gente não vai ter como saber, tá? Então eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor como funciona as placas mães e principalmente essas placas mães chinesas, tá? E tenha sido informativo, tenha levado entretenimento para vocês e vocês tenham gostado, certo? E se você precisa dos nossos serviços, os links vão estar aqui embaixo na descrição. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato direto com a gente lá. Então é isso, galera. Forte abraço, até o próximo vídeo.